Quem não tem, pode acompanhar aí na tela. A irmã colocará aí na tela. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Bom, assim diz as Escrituras. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de James e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Ícone e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pai, entregamos, Senhor, mais um culto, meu Pai, nessa manhã, a seus pés. Pai, que o seu Santo Espírito dirija a palavra que estaremos aqui hoje aprendendo, meu Pai, em seu nome. Nada é por nós, mas faça através de nós, meu Pai, que a sua palavra venha penetrar os nossos corações, meu Pai, que toda distração, meu Pai, que toda seta do inimigo parte daqui em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Cristo Jesus, que a gente venha ser, meu Pai, revigorados, meu Pai, ao seu santo nome, a sua palavra, as sagradas escrituras, meu Pai. Faça o seu mover em nós, meu Pai. Ministre nossos corações e nossa mente. A gente estamos aqui cativo à sua palavra. Tudo é por ti e através de ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, hoje estaremos aqui fazendo a exposição de 2 Timóteo, capítulo 3. Como alguns de vocês sabem, né, e eu vou estar aqui explicando, essa carta foi escrita por Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Né, essa é a última carta de Paulo que ele escreve antes de morrer. Ele endereça essa carta a Timóteo. Como a gente viu no início, no versículo 1, ele já começa a dizer a Timóteo sobre os últimos dias. Então ali a gente imagina que todos nós cristãos vivemos os últimos dias. Desde a ida de Cristo, desde que Cristo veio ao mundo e Cristo subiu aos céus, a gente vive
os últimos dias. A gente espera pela volta de Cristo, a gente clama a volta de Cristo. E ali Paulo está dizendo a ele sobre os últimos dias. E é interessante a gente saber o que aconteceu com Paulo, o que estava acontecendo com ele. Ele estava numa prisão, numa masmorra, porque Roma tinha sofrido um incêndio avassalador, de 7 dias e 6 noites. Esse incêndio foi ocasionado no tempo do imperador Nero, cujo qual a gente, quando vai estudar um pouco as histórias daquela época, algumas coisas que a gente tem sobre documentos, alguns dizem ter sido o próprio Nero que incendiou Roma por conta do seu império, que estava sendo abalado. Mas Nero, como um imperador cruel que tem sido, um imperador que matou a própria mãe, matou a esposa e matou a amante depois, e depois se casou com um homem. Nero foi terrível. Foi uma época que a gente pode dizer que Nero foi o Hitler do futuro. Roma era habitada por quase 1 milhão de pessoas. E esse incêndio destruiu 70% de Roma, deixando apenas 30% da cidade. Como eu disse, foram 7 dias de incêndio, 7 dias de fogo, mas fogo avassalador. Terrível. E Paulo era um grande nome naquela época. Paulo tinha percorrido já a Ásia, tinha plantado igrejas na Ásia. Então Paulo era um grande nome dos cristãos vivendo naquela época. E Nero, sabendo disso, e Nero tentando combater o cristianismo nessa época, pôs a culpa de tudo isso a um homem, Paulo de Tarso. E Paulo foi preso por conta desse incidente. Foi acusado desse incidente, a qual depois, que eu espero que eu venha trazer aqui, o capítulo 4, se assim Deus permitir, que a gente vai ver depois, mais para frente, Paulo dizendo, finalizar o livro, que ele vai dizer, vai retratar tudo, e depois a gente vai ter uma ideia de quando ele diz também que combateu o bom combate. Ele está entregando, ele sabe que essa é a sua última prisão, cuja qual ele sairá somente para a glória de Cristo Jesus. Mas ele endereça isso a Timóteo, explicando a ele sobre os últimos tempos, dizendo a ele para permanecer firme nesses dias que estão por vir. O mais interessante para a gente entender esse tempo que ele endereça essa carta é que naquele tempo, naquele momento, Roma, os cristãos estavam todos sendo perseguidos. Quem se dizia cristão era levado à morte. E morte que eu falo, irmãos, não é uma morte natural, ou uma morte talvez nos nossos dias, onde tem uma arma que dispara e você, eu não sei, mas talvez morre em pouco tempo, em poucos segundos. Mas os cristãos daquela época estavam sendo levados, crucificados e ateando fogo neles. E essa época, para a gente ter uma noção de quão cruel foi com os cristãos daquela época, faltou madeira em Roma para crucificar os cristãos. E como faltou madeira, Nero decidiu que devesse pendurá-los nos postes e atear fogos nele nos postes. É onde a gente tem aquela imagem, uma reflexão que Roma, além de ter sido iluminada por fogo, também era iluminada pelos nossos irmãos que estavam queimando em postes. Então a gente consegue ter uma noção, um imaginário talvez, de imaginar o cheiro, o ar daquele lugar. Era uma guerra ali, uma guerra de sofrimento, uma guerra onde você não sabia o dia de amanhã. Se você era cristão, você já estava vivendo o teu último dia. É o último dia, Cristo voltará. Pois a gente tem hoje em dia uma noção maior, uma noção talvez melhor no aspecto, onde Cristo diz em Mateus 24 que ele vai retratar a sua vinda. A gente tem uma noção maior, por quê? Porque é retratado que haverá rumores, mas ainda não é o fim. Haverá guerras, mas ainda não é o fim. Tudo acontecerá quando o mundo todo estiver em caos. Mas naquela época, os irmãos vendo aquilo, não tinha internet. Não tinha o famoso Instagram,
né? Que a gente conhece o famoso YouTube, onde a gente posta os vídeos. Não tinha os jornais como a gente conhece hoje em dia, que é tudo através de um clique. Então eles vivendo aquilo era o mundo deles. E aquilo para eles retratava o mundo, porque não era só em Roma que estava acontecendo as perseguições, mas ao redor de Roma também. Então para eles era o mundo. Então era o que Cristo tinha dito, ensinado em Mateus 24. Estava acontecendo agora, Cristo vai voltar. É os últimos dias, é os últimos tempos. Então a gente tem que ter essa imaginação de quão cruel foi nessa época. A gente tem lugares hoje em dia que vivem isso que eles estão vivendo. A gente tem lugares onde a pessoa não pode professar a sua fé. Eu não sei se vocês têm visto, mas eu tenho visto bastante documentário, bastante notícias, e até procurei notícias para saber realmente se aquilo era verídico. Porque hoje em dia também a gente tem a questão da IA, né? A IA recria e fala coisa e mostra coisa que a gente não presta atenção, a gente acredita que aquilo é verdade. Fala, olha só que absurdo. Mas aí eu procurei sobre a China, porque eles estavam dizendo que a China estava fechando os templos, estavam prendendo os cristãos, porque tem que ter idolatria ao presidente. E eu falei, não, é impossível, isso é bobeira, é falácia. E eu fui procurando daqui, procurando ali, e vendo em alguns jornais, principalmente no 20 Minutos daqui da Suíça, que postou, acho que 20 Minutos daqui ou da França, não sei, mas ele tinha postado também uma notícia, um material ali, um documentário sobre isso, e eu fui ver, e realmente está acontecendo isso. É algo que o mundo não fala muito, porque a gente imagina a Coreia do Norte. A Coreia do Norte existe isso e está lá, nítido, né? Que eles têm que... Tem ali um missionário que foi para lá, que eu estava vendo num programa, ele conta a história dele, como que foi essa missão dele ali. Ele chegou ali na divisa, né, acho que é a Coreia do Sul, né, que ele estava ali, e eles levantavam balões com bíblias. E esses balões com o vento caía no território de lá, e os irmãos pegavam ali onde que estava caindo a estratégia, né, porque era só cartas passando, e pegava as bíblias e ia para os lugares, para as cavernas, para lugares subsolo, para ali terem o culto ao Senhor. E muitos desses irmãos estão sendo mortos ainda. Nesse horário que a gente está aqui. Tem irmãos morrendo por professar a fé em Cristo. E se a gente não tem muito longe, a gente tem uma que a ONU não fala, ninguém falou. Nigéria. Quantos cristãos têm morrido na Nigéria? Até o último dia que eu vi, que foi o ano passado, se eu não me engano, que salvo engano, ou início desse ano, tinha sido 7.000 cristãos. Somente por professar a fé. E aí a gente vai para outras religiões onde começam a dizer outras pessoas que... E a liberdade de expressão? Estão nos calando. E eu pergunto, e a liberdade do cristão? Ninguém diz nada, ninguém fala nada. A telemídia, que muitos falam, né, que seguem, que gostam dos noticiários, por que eles não falam sobre isso? E aí é onde a gente entra no ponto que o mundo é contra Deus. Então, obviamente que não vão falar. Somos para eles talvez as minorias. Talvez eles nem se importam. Mas a gente tem um Deus que se importa. Os últimos dias estão à nossa porta todos os dias, meus irmãos. A gente tem que viver a nossa vida como se fosse o último dia. Mas o último dia não de baderna, né? Então agora vamos viver para bagaceira, né? Igual alguns dizem. Não é assim não, viu? Está repreendido, viu, meus irmãos? É viver para Deus. É saber que se algo acontecer, por mais triste que seja, a gente estará com Deus. Porque é para isso que vivemos, é isso que estamos aqui. É para isso que vemos ao culto aos domingos. É por isso que a gente lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras. É para isso que a gente fala de Deus para os irmãos. É para esses momentos. É um momento que irá chegar. Talvez muitos de nós tenham sonhos, tem algumas promessas, tem várias coisas em nossas vidas. Mas tem uma promessa que a gente tem que estar sempre com essa promessa em mãos. Que é a promessa que vocês estarão comigo na Nova Jerusalém. E essa é uma promessa que Deus deixou para nós. Então, continuemos o caminho. E é essa promessa, é sobre esse caminho que Paulo vai endereçar agora essa carta, esse capítulo principalmente, a seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Então, desde a primeira vinda de Cristo, eles já sabiam sobre os tempos difíceis. E Paulo alerta Timóteo para o tempo que está acontecendo e por tempo também que irá acontecer. Para aquilo que eles estão vivendo agora. Como eu disse, Roma estava vivendo um momento de perseguição cruel. E Paulo ainda aconselha Timóteo falando, está acontecendo, mas vai piorar. Está piorando. Se você acha que está difícil, espera para ver o quão complicado ficará. E é sobre isso que ele alerta Timóteo. Depois, no versículo 2, versículo 3, o 4 e o 5, é onde Paulo vai citar cerca de 19 pecados. Ele começa, pois os homens serão egoístas, aí depois avarentos, e vai assim por diante, até chegar no versículo 5, onde ele diz, pois entre esses se encontram os que se infiltram na casa das mulheres. Então ele vai citando pecados deles, que serão avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, e assim por diante. Mas se a gente parar para ler o problema, a raiz desse problema que Paulo cita, está já no primeiro ali, pois os seres humanos serão egoístas. É literalmente Paulo dizendo que eles são amantes de si próprio. Amantes de si mesmos. Essa é a raiz para todo aquele mal que Paulo está citando. Porque eu não sei se vocês algum dia já foram egoístas, já se sentiu egoístas. Eu já fui esse tipo de pessoa. Eu já fui uma pessoa que eu não me importava com a dor do outro, do próximo. Desde que o que eu queria estivesse acontecendo. Então dá para me entender um pouco sobre isso que Paulo cita e dá para me entender um pouco que a raiz é o egoísmo. Porque nós cristãos não podemos ser egoístas. Não devemos de forma alguma ser egoísta. Pelo contrário. Jesus, quando manda os discípulos, quando ele manda eles para o ID, eles falam para eles não levarem as coisas. Se alguém pedir, ele tem que dar. Se alguém te pedir isso, você entrega. Se alguém pegar, você dá. E se for uma pessoa egoísta, não vai fazer isso de jeito algum. Não vai obedecer a Cristo. A gente fala, não, como assim eu vou ter que dar e eu vou ficar sem? Ué, se a pessoa quiser, ela compra. Não, o que é isso? Hoje em dia a gente vê algo que eu tenho visto nos últimos tempos, é algo que eu tenho refletido e eu tenho mudado, me posicionado de forma diferente. Porque se a gente parar para pensar isso, eu vou chegar lá no que eu estou dizendo, mas vou explicar antes para vocês entenderem um pouco. Se a gente parar para pensar, o mundo não somente fora, mas o mundo que está dentro das igrejas vai nos modelando de uma forma diferente que Cristo nos ensinou. Sobre os mendigos. Porque a gente vê mendigos que estão sendo mendigos porque estão fazendo, porque querem ganhar. Eles têm condição, têm saúde, mas eles estão ali porque talvez ali eles tenham uma vida mais fácil e eles falam e a gente conhece e fala, não, é malandragem, é a tal da malandragem. E aí a gente passa num senso de tipo, a igreja fala, vocês não devem ajudar mais os mendigos. Não, porque mendigos estão todos ali, a maioria que está na rua, talvez de 100%, talvez 70%, talvez 80%, estão vivendo de malandragem. Mas 20% realmente precisam. E aí a gente entra naquele senso do egoísmo. Não, mas como eu vou saber então se estão ou não estão? Eu prefiro não fazer. E aí a gente entra no impasse. Porque quando Cristo ensinou, Cristo falou, quando vocês estão dando isso, a mim me deram. Quando vocês fizeram isso, a mim me fizeram. Quando vocês distribuíram isso, foi a mim que fizeram. E os discípulos perguntam, mas quando foi que fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. A um necessitado que a gente tem dos mendigos. Mas muitos lugares estão ensinando para que a gente pare de ajudar os mendigos. E eu digo a vocês, existe uma forma, tem uma forma muito boa de ajudar. E a forma que eu tenho seguido ajudar os mendigos é a forma onde eles me pedem algo e eu falo, mas o que você quer?
E algo que alguns têm me pedido bastante, eu tenho ajudado, foi: eu quero algo para comer. Olha, eu te dou, eu não tenho dinheiro, tem só o cartão. Se você quiser algo para comer, eu vou ali e compro para você. Pode ser? Por favor, compre algo, eu quero comer, eu quero comer. Então eu estou ajudando dessa forma. Eu não dou dinheiro, porque uma vez eu pequei no Brasil por conta disso. Eu falei: não, agora eu tenho que ajudar todos os mendigos mesmo, porque mendigo, Deus falou que tem que ajudar, e eu tenho que ajudar, porque ele é filho de Deus, e aquilo, vai que é Jesus, né? Vai que é Jesus ali, eu tô negando a Jesus, Jesus vai me negar depois. Aí eu, fiquei nessa forma, fui pro Brasil, e esse ano que eu fui pro Brasil, quando aconteceu isso, eu fui sozinho. Aí cheguei lá, tava andando lá, aí o mendigo pediu dinheiro, né? Porque eles pediam muito dinheiro. Aí eu abri a carteira, tinha ali R$5, eu com R$5. E na minha mente eu dei o dinheiro já, né? Não me gloriando, em nome de Jesus, mas... oh, Cristo, olha só, né? Me usou, eu abençoei o seu filho aí, né? Vai que é você. Eu viro pra trás, ele comprando um corote. Aí, sabe, naquele momento da minha alegria, no que eu olho, eu falo: pedra de tropeço, vagabundo que eu sou. Eu já desmanchei isso e falei: ô Senhor, né? A gente tem que ser um pouco inteligente, né? Tem que dar alimento, tem que dar roupa, tem que dar mantimento. Eu nem pensei na hora, mas aí eu tive comigo ali, foi uma experiência para mim aprender. Falei: não, aprendi. Pedi o dinheiro, não tem mais dinheiro. Posso tirar o tênis para dar, mas não dou mais dinheiro. Então hoje em dia, glória a Deus, eu tenho ajudado dessa forma. De dar as coisas materiais ou comidas, alimentos. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de ser pedra de tropeço. Mesmo a gente não querendo ser pedra de tropeço, porque essas pessoas, a maioria, a gente tem aqui o diácono Ricardo, que trabalhou nas ruas em Portugal, né? Ele sabe com o que as pessoas passavam, ele sabe que muitos que estão ali é por vícios, por conta de vício, perderam tudo. E a gente sabe que muitos que estão na rua não são pessoas, olha, desculpa a expressão, burras. São pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas com faculdades, até com doutorados. Entendem? Mas que por conta do vício arruinaram a vida deles. Então a gente tem que ir com o intuito de ajudar, levar uma palavra, conversar, trazer um alimento. É sobre isso. Mas não a gente tentar ser também omisso aquilo, entregando só o dinheiro e falar: eu fiz a minha parte. Você sabe o que vai acontecer, é uma pessoa que vive no vício. Então é tentar libertar. E muitas das pessoas, que é o que o diácono Ricardo me trouxe isso uma vez, eu refleti melhor e entendi também, é você também dar, mas você perguntar, conversar. Porque a maioria das pessoas que estão ali, eles querem conversar. Eles não estão só querendo que você entregue algo que trate eles como os cachorros de rua. Que aqui na Suíça não tem, né? Como a gente vê, mas no Brasil tem muito. Que só joga e a pessoa vai embora. Não, eles querem conversar, converse. Entendam? Tentem ver e tentam ser luz, tentem ser luz nas trevas. Porque essas pessoas estão presas nas trevas, meus irmãos. Entende? Então é sobre isso que Cristo quis ensinar sobre essas mensagens. É sobre a gente ter diálogo, sobre a gente ser luz na vida dessas pessoas. Sobre ajudar, conversar, estar ali presente. Então, aprendemos. E não sejamos egoístas. Não sejamos egoístas. Mas a gente vê que aquele tempo que aconteceu com Paulo, aquele tempo que Timóteo ele está sendo preparado para o episcopado, para se tornar um presbítero da palavra, para tomar conta de uma igreja, está acontecendo também. As mesmas coisas que acontecem hoje nos nossos dias. Não mudou. E não irá mudar até a volta de Cristo, meus irmãos. A gente costuma dizer, né? Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente vai piorar muito mais ainda. Mas nós que estamos firmes na palavra, nós que estamos firmes em Cristo, com Cristo a gente consegue vencer. Com Cristo conseguimos passar por tudo. Mas sem Ele, a gente vai se tornar isso que está acontecendo nos dias de hoje, que aconteceu nos dias anteriores e que futuramente irá vir a acontecer. Mas a gente vê que Paulo cita tudo isso. E Paulo cita algo interessante no versículo 5.
tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Sabe quem tem forma de piedade, nega o poder dela? A gente vê isso muito no ser de Satanás, né, que conheceu tudo, que ele chegou ali, né, no início, falando, não, né, não vai acontecer isso, tal. E a gente vê que os demônios também agem assim, e pessoas que são controladas pelos poderes dos demônios, elas tendem a agir assim também, trazendo talvez uma reflexão, adentrando, e falam, não, mas não é bem assim, tá tudo bem. Eles falam sobre a piedade, mas nega. É o tipo de, o seu irmão errou com você, aí eles vêm, né, com a forma ali, fala, piedade, não, mas no final você não tá tendo piedade mais, você tá julgando mesmo, você tá escarecendo tudo ali, jogando tudo no ventilador ali, tá perdoando ninguém. E é isso, esses são os tipos de pessoas que tem no nosso meio, infelizmente, dentro da igreja. Porque no versículo 6 ele vai falar o que eles fazem. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui é muito, eu vou brincar, né? Muito bíblico para os nossos dias. Porque muitas pessoas estão aqui na igreja, venham à igreja, elas veem a palavra, elas escutam a palavra, nós escutamos a palavra. Nós falamos, entendi isso que foi falado hoje, entendi, isso serve para a minha vida, isso serve para o momento que eu estou passando, isso serve para a minha necessidade. Mas vem esse enviado de Satanás, que está infiltrado aqui no nosso meio, no meio das igrejas, no meio dos crentes, e ele vai lá e consegue distorcer aquilo que a pessoa está passando. Consegue tirar ela daquilo e falar que não é bem assim, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o quê, que isso não funciona assim, não funciona daquele outro jeito. E é triste. É muito triste a gente ver isso. Porque é como foi já ministrado, talvez um pouco no culto passado, sobre o perdão, talvez um pouco sobre o culto dos homens no sábado passado, que as pessoas ainda continuam com a liberdade presas. Continuam prisioneiras de tudo aquilo. E essas pessoas ajudam elas a ficarem presas. Elas vêm com forma de piedade, vêm com forma de estar ajudando, mas no final está te prendendo. Não é uma ajuda, é uma prisão. Nunca será uma ajuda. E a gente tem que entender que o que Paulo está trazendo a Timóteo, a gente imagina que é do lado de fora. Aí muitas vezes é do lado de dentro. Muitas vezes a ameaça maior à igreja, desculpa a expressão, é a própria igreja. São pessoas que fingem ser cristãs. São pessoas que fingem ser piedosas. São pessoas que fingem viver a verdade das Escrituras. E essas pessoas que cativam as outras a viverem presas, mesmo tendo confessado o Senhor como seu Senhor e Salvador, como liberto da sua vida, das amarrias do inimigo. Muitas vezes elas vêm com forma de espiritualidade, muito espirituais, até muito mais do que nós. Mas não existe a verdadeira conversão nelas. E a gente não percebe, a gente começa a dar ouvido, porque, como a Escritura diz, que são, ali Paulo usou a palavra mulheres tolas, a cativar mulheres tolas, que estão aprendendo, pessoas que estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca são libertas. Então eu quero dizer para nós que estamos aqui hoje, que Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço e nos perdoou de todos os nossos pecados. Cristo nos ensinou como devemos viver. Cristo nos exortou a vivermos uma vida de santidade. Sabe, aquilo que você fez, como foi com a mulher adúltera. Como ela é traga e Deus fala para ela. Jesus olha até ela e fala, eu também não a julgo. Vai, não peques mais.
Então ali, a partir daquele momento, Jesus libertou o pecado dessa pessoa. Jesus tirou ela da prisão, mas deixou um aviso: não cometa isso novamente. Não seja prisioneiro desse erro novamente em sua vida. Então a gente tem que entender que Cristo libertou nós de tudo que estavam presos, amarrados, com cordas talvez na nossa perna, e a gente arrastando isso. E Cristo tem nos dito diariamente: eu paguei o preço. Por que continuamos vivendo como se estivéssemos precisando todo dia arrepender porque aquilo que já fez, aquilo que já arrependemos, aquilo que já deixamos para trás? A gente não consegue libertar. Vem uma pessoa e traz isso à tona, em vez de você sentir liberto, sentir tranquilo na sua alma, você se sente sobrecarregado, pesado, você se sente preso ainda a isso. Por quê? A gente vive como que se o sacrifício de Cristo não teria sido suficiente, como se ainda precisasse de algo, precisasse de uma pessoa a dizer todos os dias para você: olha, deixa isso para lá, esquece, esquece, esquece. Cristo pagou o preço, meus irmãos. Estamos libertos, fomos libertos. Mas talvez a gente entenda isso de uma forma totalmente desconexa com a realidade de Cristo, e a gente talvez vive aquela forma dos hebreus saindo do Egito, onde eles começaram a ter liberdade, onde eles já não eram mais escravos, onde eles estavam atrás, indo rumo à nova terra, e eles começaram a lembrar da época que eles eram escravos. Ah, porque no Egito pelo menos isso, porque no Egito aquilo, porque no Egito assim, você trouxe nós para cá, essa é a liberdade que você diz, e a gente não tem o que comer, e via milagre de maná caindo dos céus, e algo sobrenatural, mas passava algum tempo, lembravam de novo do passado. Ah, porque no Egito tinha carne. Ah, porque não sei o quê. Qual é a liberdade que estamos vivendo em Cristo? Nesses tempos difíceis que estamos vivendo nos dias de hoje, onde o amor do próximo se esfriou tanto que a gente vê tantas coisas acontecendo ao redor de nós, que a gente olha e fala: como pode? Talvez um animal tem mais amor do que uma pessoa, uma vida de um ser humano. Como temos vivido, meus irmãos? Tenho visto um vídeo de uma senhorinha que estava com a muleta, aquele andador. Ela estava passando a linha ferroviária, e ela passando devagarzinho, né? E a gente sabe que aqui na Suíça também acontece, tem isso. E acabou enroscando a rodinha ali no trilho. Essa senhora, ou senhorzinho, acabou caindo. E os carros, as pessoas passando, como se nada tivesse acontecido. O amor esfriou demais, meus irmãos. Aí o trilho começou a se fechar, começou a ter aquele sinal, din, 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 din. E as pessoas continuaram passando como se nada tivesse acontecido. Até que uma mulher, ela para o seu carro, ela vai lá e resgata essa pessoa. E o mais incrível para mim não é sobre o resgate de uma mulher e resgatar alguém onde homens estavam passando, mas é que essa mulher tinha fobia desde criança do trem. Olha quem Deus usa e olha em que momento que Deus usa. Olha a circunstância que Deus usa para curar um trauma de uma pessoa. Ele usou esse momento, onde uma pessoa estava presa, talvez o trem não pararia, porque o trem a gente vê depois da hora que quando tira, o trem passa. Mas como que nosso amor se esfriou tanto ao ponto de ver pessoas caídas precisando de ajuda para se levantar e a gente seguir nossa vida como egoístas, como pessoas avarentas que só pensam em si próprio? Como que a gente não consegue colocar na vida da outra pessoa? Como que somos tão julgadores? Como que não conseguimos entender que talvez um dia, chegaremos a essa idade, estaremos passando por isso, precisando de equipamentos para andar? E a gente, por estar com saúde nesse exato momento, a gente imagina: não é problema meu. E o dia que for você o problema, aí tem que ter misericórdia pela sua vidinha, tem que ter amor por você, por mim, que vemos essas situações e nem sequer estendemos as mãos. Como temos agido? Que amor é esse que temos
em Cristo. Que amor é esse? Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus disse que devemos ser sal aqui na terra e luz aqui na terra. Jesus não disse que seremos luz depois do corpo glorificado. Diz agora, aqui, vivam como se fossem luz. Vivam como se fosse um sal, mas um sal que dá gosto, e não um sal perdido que já não tem mais gosto, que não tem mais serventia. Temos estendido as mãos, temos visto pessoas em necessidade e temos olhado com misericórdia. Deus usa todos os momentos possíveis para agirmos com misericórdia, mesmo muitas das vezes nós avisando para não fazer aquilo, e a pessoa vai e faz, e acontece, e a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. Primeiro você abraça, você explica, depois você exorta, mas não é primeiro você exorta, porque depois nada adianta, a pessoa não vai ouvir, a pessoa já não vai querer ouvir, a pessoa sabe o que você falou para ela, sabe o que você avisou. Eu já fui avisado para essa pessoa, eu sei. Mas ela ainda olha para você assim com um olhar de tipo, bem que você falou, né? Aí você, em vez de, naquele momento, você ser a luz, você vem com pedra, atira. Aí você dá uma pedrada na pessoa, aí a pessoa já está caindo ali na pedrada, mais uma pedrada, aí você quer que ela levanta e te olha assim e fala, obrigado por essa pedra. Meu Deus, irmãos, o que temos feito? O que temos mostrado? Será que a gente está sendo essas pessoas que Paulo está explicando a Timóteo? Pessoas egoístas, sem afeição natural, amantes de si mesmas? Será que não estamos amando de verdade as pessoas? Será que quando a gente prega sobre o amor de Deus, sobre um dia eu fui isso que você é, mas será que a gente está lembrando realmente de que a gente foi? Porque se a gente está vivendo como essas pessoas que egoístas, pessoas que se infiltram nas casas, pessoas que convencem as pessoas que elas ainda têm pesos a carregar, que Cristo não pagou o peso necessário por elas, pela vida delas, que elas ainda não foram libertas, a gente está sendo usado por quem, meus irmãos? Por Deus? Não, porque eu sou o querubim de Deus. Eu falo porque é a verdade de Deus. A gente tem que ser direto, né, pastor? Porque também, se a gente não for direto, como que é? Aí eu falo pra pessoa assim, eu tenho que ser direto. Aí eu falo assim, mas e quando a gente é direto com você? Não, calma. Deus só me usa pra ser com as pessoas. Quando é comigo, tem que ser na misericórdia. Que caminho a gente tá seguindo? Entende? Então, que a gente possa refletir sobre esse tipo de pessoa, sobre a pessoa que a gente está sendo agora. Porque quando a gente lê as Escrituras Sagradas, meus irmãos, não é para a gente lembrar daquela época e falar assim, é só para aquela época isso aí. Isso aqui, ó. Isso aqui está acontecendo aqui, ó. Paulo falou para Timóteo, porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo. Não, mas é só para aquela época lá. Hoje não. Não, porque isso aqui, ó. Nossa, mas isso aqui serve para aquela pessoa X, viu? Isso aqui, ó, pessoa egoísta é aquela lá. Aí você nunca olha para si mesmo. Você nunca fala, eu sou essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Eu estou sendo essa pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela nos molda diariamente, meus irmãos. Diariamente, quando a gente lê as Escrituras, não é para você ler a Escritura como um terceiro. É para você ler em primeira pessoa falando assim, Deus, isso aqui você escreveu naquela época, mas é para hoje. Ela é para todo dia. Ela é até a vinda de Cristo. E ela vai se renovar diariamente. E a gente vai lendo, e muitas coisas que aconteceu com as pessoas, passou já, a gente vai estar passando e a gente vai falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sendo esse tipo de pessoa. E a gente se arrepende na hora, quebrantamento, diante de Deus. Mas muitos de nós, porque eu já fui esse tipo de pessoa, eu assumo que eu já vivi assim, que eu fazia isso. Eu li às vezes a Escritura Sagrada, eu era isso aqui, mas eu falava assim, isso aqui é para aquela pessoa. Deus está falando, ó.
Ó Deus aqui me usando, ó. Deixa eu entregar a maldade para aquela pessoa. E eu ia, ó Deus, eu li aqui, falava pra você, Deus falou muito no meu coração. Olha, eu senti de Deus. Eu usava isso, eu senti de Deus e descarregava sobre aquela pessoa, machucava ela mais ainda do que ela já estava machucada. Aí eu falava, que canal de cura eu tô sendo, né, Thales? Que canal você foi para essa pessoa? Você foi uma miseriqueima, né? Miseriqueima. Aí quando eu fui ficando mais maduro, quando eu fui lendo as escrituras e vendo, antes de ver o erro do outro, como Jesus nos ensina, antes de você tirar, né, o cisco do olho do seu irmão, tire primeiro a trave do seu olho. Foi onde eu fui tirando, não foi trave, foi uma tonelada de mim primeiro. Eu fui me quebrantando de uma forma que eu falei, eu tô todo torto. Eu sou todo torto, eu tô igual aquele louvorzinho lá do homenzinho torto, era eu. Um homem torto, totalmente torto, tentando consertar a outra pessoa. Se eu tô torto, eu vou consertar a outra pessoa, eu vou deixar torta. Se ela não tá, ela vai ficar. Entende? Então eu olhava assim, falava, Senhor, né? Quão imprudente eu fui. Mas comecei a ter o primeiro conserto na minha alma, em mim. Deus começou a me preparar primeiro, para depois a gente ser enviado. E aí eu lembro que eu pedi perdão para algumas pessoas, por alguns erros. E o mais incrível que possa parecer, meus irmãos, que algumas pessoas que eu feri, algumas pessoas olhou assim e falou assim, não, mas Deus te usou. Aí já me deu um alívio assim. Aí a pessoa falava assim, para mim não ser como você. Eu falei, eita, essa foi lá no fundo da alma. Mas é a verdade. Às vezes a gente passa por situações, a gente faz situações em nossa vida, na vida do próximo, e a gente mesmo olha, quantas coisas já aconteceu conosco. Pensa, reflita um pouco com vocês que estão aqui. Quantas coisas já aconteceu com vocês que a pessoa talvez até hoje nunca pediu perdão, mas vocês olhando para aquela situação, olhando para as escrituras sagradas, olhando com o coração genuíno, vocês falaram, obrigado, Senhor, por essa má experiência, para que eu não seja como essa pessoa, para que eu não faça isso que a pessoa fez. Quantos de nós já não falamos isso? Eu falo isso direto, diariamente. Mas quando somos nós a fazer e vamos pedir perdão, as pessoas também falam a verdade. Então, eu vi algumas coisas, outras nem quiseram me dar atenção. Sai daqui, Satanás, e tá tudo bem. Mas tudo foi pro meu crescimento principalmente. E por entender que se a gente é egoísta, a gente é muita coisa. Mas uma coisa que a gente não é filho de Deus. Pessoas egoístas não são filhos de Deus. Podem vir a ser, com certeza. Mas naquele momento do egoísmo não estão sendo filhos de Deus. E isso foi o que o Senhor trabalhou em meu coração. Mas como a gente vê que eles adentram os lares, cativam as mulheres, manipulam pessoas vulneráveis, não ensinam para libertar, de jeito algum. Ensinam para controlar, para deixar em prisão, controlar. Porque a maioria das pessoas fazem cursos para controlar os outros, para querer controlar. E Cristo nunca veio para isso. Cristo não precisou disso, desde o início da criação. Cristo não quer marionetes. Cristo nunca quis, o intuito de Deus, de Jesus, nunca foi ter marionetes. Foi ter adoradores. De alma, corpo, espírito e coração. Adoradores. Mas ele não quer marionete. Não quer pessoa que vem aqui, levanta a mão, como robô, como se estivesse no exército mesmo, assim, marchando, robozinho do futuro aí, e vai embora sendo um filho de Satanás. Não, ele quer a pessoa que vem aqui, se quebranta, se veja, se prostra. Sabe aquela pessoa quando tem um fariseu que olha e fala, eu não sou como ele, graças te dou. E tem um publicano ali que ele nem levanta os olhos para cima e fala, Senhor, me perdoe, tão pecador que sou, tenha misericórdia de mim. Que é que entendemos que precisamos deles diariamente, não na vinda, mas na ida, na volta, em todo momento de nossas vidas. Que a gente consiga refletir Cristo através dos nossos atos. Que a gente consiga, em todo momento, em toda decisão de nossas vidas, conseguimos pensar como Cristo pensaria, o que Cristo faria, o que eu devo fazer, como eu devo prosseguir. É isso que Deus espera de nós. Mas
depois, no versículo 8, Paulo vai retratar uma questão interessante. Que ele vai falar, e do mesmo modo que Gêmeos e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Gêmeos e Jambres. Quando a gente vai procurar esses dois nomes, é interessante porque a gente não encontra eles na Bíblia, né? Essas pessoas resistindo a Moisés. Quando a gente vai ver a referência, é sobre os magos. Se trata sobre os magos ali no Antigo Testamento, que estava com os faraós ali. Então, quando a gente adentra, vai procurar, existiam documentos, histórias, como algo contado ali, registrado, que eles deram o nome àqueles magos de Gêmeos e Jambres, que é os magos que vão ali, Moisés está ali, tentando libertar o povo, né? Faz ali tá com o cajado ali, joga, vira serpente, faz isso, faz aquilo, e os magos também repetiam, né? Aquilo ali. Então eles deram um nome, que a gente vê que é algo que Paulo conhecia e trata isso para Timóteo, então é algo que culturalmente foi assim ensinado e tá ali falando, ó, como foi dito, como aconteceu lá, esse povo aí assim, ó, esse povo está imitando os milagres de Moisés, esse povo está imitando. Então a gente tem que entender que parecia possuir poder, parecia, né? Mas estava resistindo à verdade. São pessoas que resistem à verdade. E, como eu disse, Satanás frequentemente trabalha, né? Ao mineiro. Trabalha por meio da imitação. Ele imita o que Deus faz. Ele tenta tirar ali da criação de Deus para trazer como algo parecido com aquilo, com a verdade, e distorce totalmente a verdade de Deus. Então é isso que Paulo traz para Timóteo. Ele traz até Timóteo esse ensinamento até aqui no versículo 9. Mas depois ele vai entrar na onde a gente entra, que é para nós agora, viu, meus irmãos? Antes não, viu? Brincadeira. Mas aqui agora no versículo 10 ele vem trazer agora a verdade para nós. Porque ele diz para Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar. E aqui ele vai citar três lugares que ele esteve, Antioquia, Ícone e Listra. Quantas perseguições sofri. E aqui é algo para a gente entender, irmãos. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui é algo extraordinário, porque Paulo começa a falar deles e Paulo depois vem para Timóteo e fala, mas você, é onde a gente traz aquela reflexão de eles estão vivendo e podem viver o que querem e eles estão fazendo o que querem, mas você não. É o conselho de mãe, é o conselho de pai para filho. Hoje, lembrando dos dias dos pais, é um conselho de pai para filho, porque Paulo tinha Timóteo como seu filho na fé. Paulo tinha esse sentimento por Timóteo. Então ele traz, eles são essas pessoas egoístas e tudo mais, eles são pessoas que distorcem a verdade, mas você não, você me viu de perto, você caminhou comigo, você esteve comigo, você viu, passou por todas as perseguições que eu passei. Você é a testemunha viva do que eu tenho vivido por Cristo. E ele fala algo interessante, e isso é algo para nós entendermos também. Que aqui no versículo 11, um pouquinho mais adiante, ele fala, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Livramento não significa que você não passará por sofrimento. Significa que dentro do sofrimento, Jesus, Deus estará presente. Você não estará sozinho. É por mais que as coisas estão difíceis, Deus está presente. Deus está conosco. Deus ele não se faz ausente em momentos de dificuldade, meus irmãos. Deus se faz mais presente em momentos de dificuldade. Talvez em momentos de paz, onde não está tendo tribulações, a gente não sente tanto Deus. Mas quando a gente está passando por problemas tão maiores, é onde a gente sente a presença de Deus, porque é para Deus, ele se mostra que ele está com você, que você vai vencer, que você vai passar, que você vai ser liberto.
Ele quer que você sinta: eu estou com você. Não tema. Eu estou com você até a minha volta. Eu estarei presente na sua vida. Não tema. Não pense que porque eu estou passando por dificuldade, então eu errei, eu estou em pecado. Muitas das vezes não, meus irmãos. Paulo estava preso. Injustamente, mas preso. E Paulo está aconselhando uma pessoa a viver a liberdade, estando ele preso. Homem de Deus ou não? Sabendo do fim previsto para a sua vida. Sabendo do que estava por vir acontecer, que era imediato. Mas ele aconselha Timóteo a permanecer. Permanecer. Eu estou preso, Timóteo, mas permaneça. Deus está com você e Deus irá continuar com você. É isso o conselho para os nossos dias. Independente da situação que estamos passando, Deus se faz presente. Não pense que Deus não está. Deus está. Deus está nos forjando, meus irmãos. Deus está nos forjando. Depois, aqui no versículo 12 e 13, eu coloquei para a gente entender algo interessante. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores dão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo, ele alerta Timóteo e todos nós, assim como Cristo já nos alertou, e alertou também os discípulos. Se a gente for lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, a gente vai ter algo interessante, que lá assim diz: bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. E no 12, Jesus dizendo: alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E depois a gente tem em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 9. Aqui é algo muito bom pra gente, porque aqui você fala da destruição. Aqui é onde a gente tem a base da escatologia. Aqui é onde ele inicia, Jesus vai iniciar falando sobre tudo que está por vir e irá de vir. E aqui no versículo 9 ele diz: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A gente tem que entender que tudo o que está acontecendo, as coisas irão piorar. Talvez não vão melhorar. Mas algo que Deus não deixou isso em aberto. Deus não está acontecendo isso que a gente não sabe. Não é que tipo, mas está acontecendo isso, não foi avisado. Deus avisou. E Deus avisou exatamente por conta dos dias que se aproximam, meus irmãos. Os dias onde o amor pelo próximo está esfriando. Onde muitas pessoas estão em busca somente de si próprio, do seu bem próprio. Então ele já deixou. E algo que ele deixou claro: que a gente será perseguido pelo seu nome. A gente será odiado. A gente será entregue. E a gente será entregue para sofrer e para morrer pelo seu nome. E glória a Deus por isso. Espero que todos nós estamos firmes e fortes em Cristo Jesus, para conseguir passar por isso. Porque fácil não é, mas o Espírito Santo capacita, meus irmãos. O Espírito Santo nos dá força. E em nome de Jesus, ele nos fortalece. E aleluia, e glória a Deus por isso. Mas no versículo 13, a gente tem que entender: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas estão vivendo vidas enganadas. Elas acham que estão vivendo uma vida boa. Elas acham que está tudo bem. Elas acham que está tudo certo. Eu era essa pessoa. Eu olhava para a crente e eu falava: pessoas tolas. Odeio todas elas. Olha onde estou eu. Entende? Paulo, dando conselho para Timóteo, perseguia os cristãos. Matavam os cristãos. E Deus falou o quê? Espera aí um pouquinho. Aparece para Paulo e fala o quê? Por que você persegue os cristãos? Não.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a gente tem que entender, a igreja é do Senhor. E o Senhor está vendo, o Senhor se faz presente, o Senhor está entre nós. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua igreja. Mas não é só porque a igreja está passando por momentos de turbulência, tribulações, momentos difíceis, que a gente tem que falar, Deus saiu de lá, viu? Não estou vendo mais bênção. Pelo contrário, Deus se faz mais presente em momentos assim. E a gente tem que entender que em momentos assim, quando chegar, a gente tem que estar firme. Porque talvez a gente viverá, talvez não. A gente não sabe. Mas a gente tem que estar acordado. Oração sem cessar. Para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque as escrituras já deixaram claro também sobre isso. Então, acho que a 2 Tessalonicenses ele deixa claro, ou 1 Tessalonicenses, que esse dia vai chegar que ele não nos pegue de surpresa, como um ladrão na noite. Então a gente já tem que estar esperando por esses dias, esperando por um dia que vai entrar alguém dentro das nossas casas, vai nos arrastar por nós sermos cristãos. Mas o Espírito Santo vai nos fortalecer, meus irmãos. Assim como está fortalecendo Paulo aqui. No momento onde ele está vendo que a sua vida está acabando, a última carta de Paulo, a última carta escrita, ele vai relatar algumas pessoas, vai relatar quem abandonou ele e tudo mais, mas alguém estava ali com ele, era Lucas. Lucas permanecia com ele ali. E ele está escrevendo, destinando essa carta a Timóteo, a permanecer firme. E falando para ele, você sabe as perseguições que eu sofri, você sabe o que eu passei, mas Cristo estava presente. E depois ele dá um alívio, falando que todos que querem me ver com Cristo vão passar por isso também. Depois no versículo 14, para nós finalizar até o final, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem 2 pontos no versículo, ali no início do versículo 10, Paulo fala, mas você, e depois ele vai dar o conselho. E aqui também no versículo 14 ele começa dizendo, quanto a você. Então, Paulo traz para Timóteo, talvez que estavam também, Timóteo também naquele momento, talvez se sentia um pouco envergonhado de tudo aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido com Paulo, com o mundo cristão, assim dizendo, que estava ali vivendo. Paulo traz uma exortação a Timóteo, dizendo que você, mas você, quanto a você, permaneça. Permaneça. E algo interessante que Paulo traz é aquilo que você aprendeu e acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância é algo interessante sobre a vida de Paulo, porque em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ali vai dizer sobre quem Timóteo aprendeu. Ali no versículo 5, Paulo vai trazer dizendo a ele, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então Timóteo sabia que ele tinha sido bem estruturado. Por isso que aqui hoje foi dito sobre os pais, sobre a responsabilidade dos pais. A Bíblia não diz sobre o pai de Timóteo, mas diz sobre a avó e a mãe. Mas vó e mãe fervorosas, que ensinou as escrituras sagradas ao filho, que ensinou a palavra de Deus ao filho, que o filho herdou, e Paulo vem testemunhando, que habitavam primeiro na sua avó, na sua mãe, e eu creio que também habita em você. Então é um ensinamento de pai, de mãe, né? No caso de Timóteo, que passou para ele. E de Paulo como um pai na fé, ensinando o seu filho na fé, Timóteo. Falando para ele continuar, que ele permaneça naquilo que foi ensinado e doutrinado nas sagradas letras. E algo importante, que podem torná-lo sábio. Mas sábio para quê? Para o seu bem próprio? Sábio para quê? Para ganhar muitas coisas, procurar outras coisas? Não, meus irmãos, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A gente aprende muitas coisas na teologia.
né? Teologia é o ensino sobre Deus. Mas algo que a gente tem que entender, que Deus não está aqui agora e a gente está fazendo pergunta para Ele, analisando e vendo. A gente ensina aquilo que Deus revelou. E a gente sabe que o que Ele revelou não foi tudo, mas o que Ele revelou foi suficiente. Então a gente estuda sobre isso, sobre Deus. Mas a gente estuda não para se sentirmos melhor, não para ganhar debates. A gente não estuda para ganhar debates, a gente estuda para ganhar almas. A gente vai atrás de almas. A gente quer ganhar almas de todo o inimigo, de poder do inimigo. Porque a gente sabe que tem muitos lugares que dão estudos errôneos. Que eles aprendem nas seitas deles verdades que não são verdades. E a gente estuda para combater isso. É a verdadeira apologética. Mas para ganhar. Porque tem algo que eu vi esses dias. Eu não sei se eu comentei aqui, mas se eu comentei, vou recomentar. Depois vocês falam, já tinha falado sobre isso. Que tinha um pastor que ele estava debatendo com outro ali, só que ele não sabia do que tinha acontecido com aquele debatedor, era um ateu, eu acho, se eu não me engano. E a pergunta de todo ateu, se Deus existe, por que tem tanta maldade assim? Por que eu não sei se ele tinha perdido a filha, ou se tinha perdido alguém, eu sei que tinha alguém que estava sofrendo perto dele mesmo, e ele fala isso. Ali ele abre o coração dele, né, durante aquela discussão, porque era uma ferida que estava nele. Era uma ferida no seu coração. E ele fala, se você acredita em Deus, se Deus é todo soberano, por que aconteceu isso, isso, isso? E ali ele traz a ferida do coração dele. E aquele pastor, vendo e não percebendo, naquele momento, ele ganha o debate. Ele dá uma resposta, corta tudo ali, ele sai dali, digamos, vitorioso de um debate. Mas ele depois descobre que ele perdeu o momento de curar uma ferida e ganhar uma alma. Então a gente tem que entender que muitas das coisas que acontecem, a gente tem que se perguntar a pergunta do outro. Por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Por que você está falando assim? Qual é o motivo disso? E não simplesmente sair respondendo. Porque muitas das vezes as pessoas, em momentos de debilidade, elas se abrem. Em vez da gente trazer essa pessoa para a revelação, para a luz, a gente encobre de trevas. A gente fecha a porta de saída. E é isso que aconteceu com aquele pastor. E isso tem feito eu refletir muito sobre muitos atos da minha vida, muitas coisas. E isso é para nós todos crescermos. O estudo sobre a teologia é para crescermos. Não para diminuir o próximo, mas para ajudar o próximo. E depois, no versículo 16, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo deixa para nós, como exemplo aqui na carta a Timóteo, é para que todos nós permaneçam. A gente tem que permanecer, independente do que está acontecendo, meus irmãos. Muitas das vezes a gente quer desistir. Eu entendo. Eu, muitas das vezes em minha vida, quis desistir de várias coisas, vários momentos. Mas se a gente entende que a gente está vivendo a vontade de Deus, Ele estará conosco e nos dará força para continuar. Porque a obra é dele. A obra é dele. Se Ele iniciou a boa obra em nós, meus irmãos, Ele vai finalizá-la. A gente tem que ter fé que é Deus que está fazendo através de nós. E não nós. Não nós por si só. Porque nós por si só não faríamos. Nós não faríamos. E a gente tem que, Paulo traz, que toda Escritura é inspirada. Ela é inspirada por Deus. A Bíblia não apenas contém palavras de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E a pergunta que fica, em tempos difíceis, onde está a nossa confiança? Em quem está nossa confiança, meus irmãos? Está na cultura, nas opiniões humanas, nas experiências, muitas das vezes, ou na palavra inspirada por Deus, capaz de salvar, corrigir, transformar e nos sustentar até o fim. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Nos coloquemos de pé. Gostaria de chamar a irmã Suzete aqui para orar. Amém?
Glória a Deus. Obrigada, Cristian. Bom, queridos, antes de fazer a oração, eu queria trazer algo aqui para reflexão. Eu sei que já foi falado muito sobre pai, mas paternidade é algo que mexe muito comigo. Eu não era chorando assim, depois comecei a congregar na igreja do pastor Tarso, não sei que manto que tem aqui. Quando eu me converti, assim que aceitei Jesus como meu único Salvador, a primeira coisa que Deus tratou comigo foi a minha relação com meu pai. E assim foi instantânea. Eu me converti, lembro-me como fosse hoje, eu me ajoelhei e liberei perdão para o meu pai por algumas coisas que nós vivemos, né? E Deus é tão perfeito na nossa obra, no propósito que Deus tem para conosco, que depois liberar esse perdão me ajudou no meu relacionamento com meu esposo, no relacionamento que meu esposo tem com a minha filha, porque a partir daquele momento, ser mãe é amar, é educar os nossos filhos, mas a paternidade, ele lança os nossos filhos para a vida. Então, todos os filhos precisam da presença do pai, né? Então, como o pastor disse, Eunice, a sua avó, educou Timóteo, mas Deus colocou Paulo para ser aquela presença de pai que ele precisava para ser lançado no ministério. Então, o que Deus toca no meu coração aqui, que naquele dia eu liberei perdão e a relação com meu pai mudou. Eu amo meu pai. Eu lembro que quando eu casei, eu morava em frente, sou mais velhinha, vocês talvez nem todos vão lembrar, orelhão, lembra, com cartão e ficha, e eu saía do trabalho, antes de eu chegar em casa eu ligava, pai, eu já cheguei em casa, eu estou bem. Quando foi em 2010, eu fui para o Brasil fazer uma visita. Gente, quando eu encontrei meu pai, eu falei para meu marido, eu vou embora. Eu quero estar perto do meu pai. E é algo que me aflige até hoje estar longe do pai. Porque paternidade, principalmente para a mulher, é muito importante. E ontem eu fiz uma pergunta para o Ricardo e Deus me respondeu hoje. Eu falei assim, Ricardo, como que eu, a Giovana e o Matheus, colocamos a nossa segurança, né, depois de Deus, em você? A gente sabe que o Ricardo vai resolver se faltar alguma coisa. Se tiver algum problema na escola com a Giovana e eu não conseguir resolver, ele vai resolver. A Giovana tem essa segurança. O Matheus sabe que, se ele precisar, ele está lá com pessoas ajudando, mas ele liga para o pai para saber o que fazer. E você não consegue encontrar um cadarço dentro do armário. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que eu posso colocar todas as minhas seguranças, meus anseios ali, né, que é para ele, e ele consegue resolver. E Deus disse, porque a paternidade vem de mim. Né? Então, é Deus que dá a ele essa sabedoria, esse discernimento, essa segurança para fazer o papel de pai, para fazer o papel de sacerdote e transmitir essa segurança. Então, eu quero que vocês fechem os seus olhos, que vocês lembrem, coloquem o pai de vocês no pensamento. A palavra de Deus diz que do trono jorra um rio de águas vivas. E se aqui, neste momento, tiver alguém que, de repente, tem algum pedregulho, alguma situação que venha na sua mente, ou alguma coisa que aconteceu lá, vamos ser livres, gente. Desde a semana passada, Deus tem falado conosco, vamos ser livres, vamos nos liberar da culpa, vamos tirar tudo aquilo que impede a gente de crescer espiritualmente, a gente crescer como os filhos de Deus e levar e proclamar a palavra do Senhor. Então, Senhor, nesta manhã eu peço a Ti, rendemos nossos corações, Senhor Jesus, agradecemos com gratidão pela vida dos nossos pais. Pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor venha abençoá-los, todos os pais, Senhor, pais que estão aqui presentes, os pais que estão no Brasil ou no outro país, Senhor Jesus, com amor, sabedoria, discernimento, Senhor Jesus, para que eles tenham a sabedoria do Senhor, para agir conforme a Tua vontade, para tomar decisões difíceis, Senhor Jesus, o discernimento para que eles possam seguir, Senhor Jesus, ensinando, encaminhando seus filhos na palavra do Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha fortalecer esses lares, meu Pai. Que os nossos pais sejam, Senhor Jesus, o exemplo de amor e de justiça. Que eles sejam reconhecidos, Senhor, onde ele estiver. Oh Senhor Jesus, que a presença de Pai esteja em nosso coração.
E se tiver algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser liberto, Senhor, jorra, Pai. Jorra essa água viva, Senhor. Mata a nossa sede, Senhor Jesus. Que nós não precisamos mais voltar lá no poço, mas que Ele esteja aqui conosco, Pai. Guiando, Senhor, dando sabedoria. Ó Senhor, abençoa os nossos lares, Pai, para que eles sejam transbordados do Teu amor, da Tua justiça, Senhor, e que através da vida desses pais, Senhor Jesus, homens fortes, homens, Senhor Jesus, que venham proclamar a Tua palavra, homens, Senhor Jesus, que venham, Senhor Jesus, dizer, Pai, que nós somos de Cristo e que vamos avançar em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor Jesus, na certeza que o Senhor ouviu a minha oração. Pai, que naquele momento, Senhor Jesus, que eu aceitei Jesus, o Senhor me libertou de todas as prisões, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que as pessoas, se alguém aqui precisar ser liberto, a libertação, Senhor, o amor, o perdão está sendo lançado nesta hora, Pai. Oh Deus, eu te louvo, engrandeço, Pai, e agradeço por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.